Começa agora, Interessados Interessantes. Apresentação, Felipe Melo. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do programa Interessados Interessantes. Que bom ter a sua companhia, que bom chegar mais uma vez para trocar ideias com você. Trocar ideias com você também, com você que está conosco, sintonizado na Rede Boa Nova de Rádio, você que está conosco sintonizado no Facebook, na página da Rede Boa Nova de Rádio, que eu vou contar para você que a página do Facebook da Rede Boa Nova de Rádio é muito simples de você lembrar, é facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio. Você que está com a gente também assistindo pela TV Mundo Maior ou ainda assistindo pelo canal da TV Mundo Maior no YouTube, youtube.com/TV Mundo Maior. São tantas as formas de você assistir a este e a outros tantos programas que fazem parte aqui da programação da Rede Boa Nova de Rádio, TV Mundo Maior. Que bom chegar mais uma vez e eu vou contar para vocês uma coisa. Eu vou contar que este é o último programa de 2017 que eu trago aqui de forma inédita, porque a partir de hoje, nos próximos sábados, até lá para a segunda quinzena de janeiro, nós faremos aqui uma coletânea nos próximos sábados e faremos reprises de alguns programas, aqueles que a gente considera que foram programas especiais, programas que geraram um interesse bacana das pessoas. Então nós vamos compartilhar novamente alguns episódios nos próximos sábados. E aí, na segunda quinzena de janeiro, retornamos aqui para bater mais papo de forma inédita. Umas férias, né, pessoal? É importante, vem cá, é importante a gente de vez em quando a gente se aquietar um pouquinho, né? Aquietar a alma, aquietar o coração, aquietar a cabeça, ir para um lugar bem quietinho. Se for a sua pegada, se a sua pegada for ir para a praia, meu irmão, mas vai com tudo para a praia e aproveita, se você tiver um tempo de férias, qual for que seja o seu tempo de férias, aproveite-o muito bem. E torço para que sobre tempo para cuidar também do banho interior. Que a gente faça festa, que a gente celebre, que a gente brinde o ano que passou, que a gente abrace de forma efusiva a chegada do ano vindouro, que está bem perto de chegar, né? Tudo bem, ótimo, maravilha, que a gente faça a nossa ceia, que a gente faça as nossas ceias, mas que também, repito, fica a minha torcida para que você escolha fazer sobrar algum tempo de investimento no banho interior, de reflexão sobre por onde eu vim, onde eu estou, para onde eu quero ir. Isso é pergunta filosófica? Por que não? Mas filosofia, na sua essência, é gostar do saber, é ter amor pelo conhecimento, não o conhecimento frio, calculista, prático, ferramental exclusivamente, mas o saber de si. Então eu torço para que você seja um filósofo de si mesmo, cada vez mais e cada vez mais. E para você participar, deixar o seu recado conosco, aqui na programação, nós temos o telefone, você já conhece, 0800 979 5011. Eu repito, 0800 979 5011. Tem também o WhatsApp, que é 11 98575 9580. Também repito o WhatsApp, 11 98575 9580. E você, minha amiga, meu amigo, aqui findando os recados iniciais, como eu disse também, facebook.com, aparece agora para quem está assistindo a gente, facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio. Por favor, também coloquemos aí a informação sobre a página no YouTube. YouTube também tem, é o canal da TV Mundo Maior, youtube.com/TV Mundo Maior. Além disso, convido-as a conhecer mais sobre o Clube Amigos da Boa Nova. Você já nos ouve há bastante tempo e com muita intensidade falar do Clube Amigos da Boa Nova pela relevância do tema. A relevância de contar com o seu apoio e de outros apoios que possam chegar com a sua ajuda
pela comunicação, pela divulgação, pelo convite, pela provocação, pelo compartilhamento de conteúdo, né? Então você saiba mais sobre como apoiar essa grande iniciativa. Eu ia falar projeto, mas não é projeto, porque já tem tanto tempo, já tem tantos resultados conquistados, já transformou tanta gente e já se transformou tantas vezes, não é projeto, é uma iniciativa que torço para que dure muito tempo. Saiba mais em amigosdaboanova.com.br. Associe-se também, 0800 12 18 38, 0800 12 18 38, amigosdaboanova.com.br. Eu fiz uma pergunta, claro, você já está acostumado. Me diz uma coisa, você que está assistindo e ouvindo, assistindo ao programa e ouvindo o programa há algum tempo, você sabe que eu ando escolhendo algumas perguntas para inspirar o nosso papo. Perguntas. Alguém vai dizer, mas por que perguntas, Felipe, e não respostas? Se nós estamos buscando conhecimento, nós queremos respostas. Queremos respostas, queremos respostas. Aí é que tá, minha gente. Eu concordo com a ideia de procurar alguma espécie de resposta, alguma espécie de contribuição, de alerta, de dica. Eu concordo, não é o meu ponto tirar o valor da busca pelo saber de algo, mas também eu considero hiper mega blaster relevante a gente compreender melhor o quão bem estamos fazendo as perguntas. Porque perceba, resposta normalmente deriva de uma questão. Cria-se a questão e busca-se a resposta. Se a questão não for bem feita, se a gente não está organizando uma questão que tem a ver com causas, talvez a resposta não venha de um lugar tão potente. Porque se a gente está falando sobre consequências apenas, talvez a gente não consiga conhecer melhor a causa. Eu vou dar um exemplo. Eu posso dar um exemplo para você? Você me permite? Como você não vai responder agora porque eu estou falando para a câmera e não tem ninguém para responder para mim, porque tem meus colegas operadores, tem as queridas na telefonia, mas você ainda não está interagindo comigo, então eu vou contar a história. É o seguinte, tinham dois pescadores. Imagina que esses dois, eu tenho dois bonequinhos aqui, são 3 bonequinhos, né? Mas imagina você que está vendo, tem 2 bonequinhos aqui sobre a minha mesa. São 2 palhaços, um toca uma espécie de sanfona de mão e o outro está só saudando, acenando. Imagina se eles estivessem pescando num riozinho. Não é? Estavam ali de boa no rio, para não facilitar a rima, né? Então eles estavam pescando, de repente eles veem uma criança se afogando. O que você faria se você visse uma criança se afogando e tivesse condições plenas, ou pelo menos alguma condição de ajudar? Pois bem, eles tinham condição de ajudar por meio do mergulho. Foram até lá e tiraram a criança de dentro da correnteza do rio. Trouxeram a criança para a margem, colocaram a criança sentadinha, tentando entender o que tinha acontecido e antes mesmo de compreender o que estava acontecendo, escutaram 3 crianças gritando porque estavam se afogando. Então, 3 crianças gritando, eles foram novamente impelidos a ajudar, se jogaram no rio e salvaram as 3 crianças, trazendo-as para o barranco. Conseguiram colocar com algum esforço, eles já estavam cansados, porque eles já tinham mergulhado 2 vezes, a correnteza estava forte, estava braba, mas ainda assim eles conseguiram. No que eles estavam ali, tentando ali acudir aquela primeira criança e as novas 3 que foram salvas, e também procurando um pouco de fôlego depois do esforço, eles percebem, pelo canto dos olhos, eles percebem que tem mais crianças se afogando no rio. E dessa vez eram 4 ou 5. Eles se jogam, ambos se jogam. Só que vai, no meio do caminho, resolve voltar ao barranco e sobe, entrando mata adentro. Nisso, aquele que estava tentando salvar aquelas novas crianças que se afogavam, ele percebe que estava sozinho na tarefa, olha para trás e ainda consegue avistar o colega que entrava na trilha. E ele pergunta, onde você vai? Aonde você pensa que está indo? Como você vai me deixar sozinho? Tem tanta criança para salvar. Como você consegue ter coragem de abandonar as crianças se afogando na água?
E aí o outro de longe falou, eu sei que é muito difícil tomar essa decisão, mas eu preciso ir ver quem é que está jogando as crianças na água enquanto você tenta salvá-las, porque senão não vamos conseguir salvar todas elas. E aí houve um entendimento e aquele continuou tentando salvar e o outro foi entender o que estava causando a presença das crianças na água. Você percebe? As crianças que estavam se afogando eram uma consequência de alguma causa. Quem é que estava jogando as crianças na água? Ou se elas estavam entrando na água por descuido de alguém, isso era a causa. A causa era ou um ato de violência, ou um ato de negligência, ou um ato de imprudência, mas havia ali uma causa que gerava a consequência. E atuar exclusivamente na consequência por muito tempo causa um desgaste que pode não nos permitir salvar o que quer que tenhamos ou queiramos salvar. Então é por isso que eu venho aqui fazendo uma apologia às boas perguntas. E eu não estou sozinho nessa não, viu minha gente? É gente da maior qualidade, mas de gabarito muito superior ao meu, já falou da importância da gente se dedicar às boas questões, às boas perguntas, até porque elas nos iluminam. Já pensou nisso? Você já pensou naquele tipo de questão que te coloca em contato com efetivamente algo que você sabe que está fora do lugar? Gera desconforto, gera, mas sem se perguntar o porquê daquilo, ou para onde aquilo está te levando, ou o que aquilo está te privando, sem a gente compreender isso, provavelmente a gente vai repetir respostas prontas. E aí, as respostas prontas podem nos levar aos mesmos lugares de sempre. E é por isso que eu quero aqui neste programa de hoje, este último programa de 2017, inédito eu estou dizendo, eu quero falar que ao final, eu já li esse texto aqui algumas vezes, agora esse trecho para mim, eu não sei por que razão, mas fica ecoando em minha cabeça. Provavelmente porque eu também ando procrastinando coisas, empurrando coisas importantes para lá. Talvez por isso eu venha me lembrando tanto desse texto que eu mesmo escrevi. Eu vou ler só o finalzinho dele, que diz o seguinte, ó, saúde física, saúde emocional, emprego, relacionamentos, autoconhecimento, espiritualidade. Existe muito espaço para a prática da procrastinação, que é o lance da gente empurrar com a barriga aquilo que a gente precisa organizar, melhorar, simplificar, caprichar. Somadas, essa decisão de não realizar o que há tempos sentimos que devemos realizar, essas decisões de não realizar parece que enferrujam o nosso pique vital. Pique vital, percebe? Vontade de viver, energia, elan vital, vontade de potência, potência de agir. São várias formas que vários filósofos e pensadores falaram desse pique. É quando a gente está com vontade de viver, por mais que os desafios estejam por perto. Olha, aos poucos, e aqui eu vou chegando na parte que eu quero debruçar um pouquinho mais, aos poucos vamos nos percebendo malandros conosco mesmos. Eu estou falando muito comigo, tá? Se colar em ti, se de alguma forma chegar perto de você, ok. Se não, me permita um tempo para compartilhar. Vamos nos percebendo malandros conosco mesmos, cheios de justificativas e vazios de realizações. Assim, de tanto gaguejar no discurso de nós mesmos, podemos pegar birra de nosso próprio canto. Somam-se passos em direção à janela. Vamos nos percebendo traidores de um projeto essencial. Ser o que sentimos que queremos e podemos ser. Um pouco mais de lucidez pode nos contar que também vamos nos tornando traidores de um projeto maior, inexplicável, misterioso. Talvez essa força cósmica, ou qualquer nome que represente a sabedoria natural que gera vida, espere no mínimo que a gente faça bom uso dos recursos que nos foram emprestados nesta breve jornada terrena. Procrastinadores parecem não fazer bons usos dos seus talentos. Talvez e bem provavelmente possam fazer mais e melhor. Felipe, você pode fazer mais e melhor.
que você tenha a lucidez de fazer mais e melhor, apostando na direção certa. Não precisa ser nem tão veloz, não precisa nem fazer para a semana que vem, mas faça na direção certa, ajuste aquilo que você já sabe que precisa ajustar. Esse sou eu falando comigo, mas torço para que você fale consigo também. Ah lá, ó, tem mais aqui, ó. Vamos acumulando pendências. Cada uma delas, quando não resolvidas, nos fazem pender para o lado da janela. Até que, tontos pela cachaça amarga da inércia e das saudades do que poderíamos ser e não fomos, tropeçamos nos sonhos, esparramados pelo chão, e caímos janela afora. E como asas não nascem de graça no humano, e como o canto se foi esgotando, o momento pós-queda é melancólico. Procrastinar as atitudes e assim defenestrar a própria vida. Defenestrar é jogar pela janela. Eu conheço poucos palavrões mais ofensivos que esses. Pois bem, não é, olha, aí alguém está pensando, fala, rapaz, mas o cara aí escolheu fazer um programa, o último programa do ano aí, de repente vem com essa vibe que fala, essa energia, mas para mim não tem nada de má energia, não, tem uma provocação importante, porque estamos no final de mais de um ano, é mais um ciclo que está sendo concluído, não é? Outro novo ciclo já se apresenta bem ali. E a minha pergunta a mim mesmo, a minha pergunta a você, é o que estamos fazendo para cuidar daquilo que sabemos que precisamos e podemos e queremos cuidar. Esse é o ponto. E se só sabemos que precisamos, como a gente faz para aumentar a nossa querência? Porque a gente sabe que precisa, mas ainda não tem vontade de fazer. Eu vou dar como exemplo, atividade física. Tá? Normalmente a gente sabe que precisa, mas às vezes não tem vontade. Como a gente faz para aumentar a querência? Querência é uma palavra boa, né? Como a gente faz para aumentar a querência? Essa é uma pergunta que eu deixo contigo. Ao longo do ano, nós conversamos sobre algumas perguntas e eu vou compartilhar rapidamente, claro que eu não vou conseguir dedicar a cada uma delas que eu dediquei ao longo dos episódios, e você pode resgatar os episódios tanto no Facebook da Rede Boa Nova de Rádio, como no YouTube da TV Mundo Maior. Essa é a alegria da tecnologia, você pode resgatar. Então eu vou comentar algumas perguntas só, porque foram tantas ao longo dos últimos meses, como quando eu perguntei o que você sente e sabe que precisa desapegar. Essa foi uma das perguntas. O que você sabe que precisa desapegar? O que está na hora de deixar ir embora? Sejam coisas mais emocionais, comportamentais, sejam coisas materiais. O que você pode fazer girar? O que você pode fazer colocar novidade no pedaço? Qual espaço no vaso você pode abrir para colocar flor nova? Ou qual espaço no jardim você pode limpar para colocar uma nova semeadura, para fazer um novo plantio e, oxalá, uma nova colheita, não é? Então essa é uma pergunta fundamental. O que você sente e sabe que precisa desapegar? Porque vem cá, bem pertinho. Vem cá, mais pertinho. E tá bom assim. Ó. Você tem alguma dúvida de que você tem um punhado de coisa, e eu também, que nós precisamos aprender a desapegar, aprender a dizer tchau, porque já cumpriu o seu papel? Você tem alguma dúvida disso? Eu não tenho a mínima dúvida. E é por isso que essa pergunta fez sentido para mim. Outra pergunta que eu trouxe ao longo dos últimos meses e que compartilhei contigo, o que não pode faltar para o seu bem-estar? Até rimou. De tão bonitinha a pergunta, neste nosso último minuto deste bloco, o que não pode faltar para o seu bem-estar? E eu agradeço demais, mas ao longo das perguntas, foram milhares de respostas. Eu não estou exagerando, não. Foram milhares de respostas para tantas perguntas. Muita gente falando no que não pode faltar do bem-estar, falando de saúde, falando de sabedoria, falando de Deus, falando da espiritualidade. O que não pode faltar a você? Quem sabe, mais uma vez, esse ciclo, essa época de fim de ano, quem sabe você consiga refinar o seu olhar, fazer limpar a lente generosa da lucidez, para que a gente possa olhar com mais sinceridade para a gente mesmo. O que não pode faltar para o seu bem-estar? Eu te deixo com essa pergunta, porque vamos ao intervalo e no retorno trago mais perguntas
e leio, compartilho com vocês. É a primeira vez que eu vou ler este texto, é um texto novo que eu escrevi, que eu quero compartilhar com vocês como uma forma da gente brindar este último programa inédito do ano. A gente volta já. Como desajustes do passado podem interferir em nosso presente? Como compreender as reais razões dos sofrimentos e tratá-los em sua origem? Em Apometria, e por que não, o autor Marcel Benedetti nos presenteia com uma história envolvente, trazendo importantes apontamentos da terapêutica do espírito. Conheça mais sobre essa técnica espiritual capaz de cuidar das estruturas mais profundas do ser. Informações 0 Operadora 11 4964 4700. O leitor também encontra essa e outras obras da Mundo Maior nas principais livrarias do país. Não pode de forma nenhuma a rádio, essa TV, Mundo Maior, terminar. De jeito nenhum. Não tinha nada. Não sentia nada. De repente, uma dor na barriga, que era um câncer. Desesperada, liguei a rádio lá, não sei como, nem porquê, a rádio estava lá na Boa Nova e estava falando. O meu problema estava ali. A rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior, fez a minha vida mudar da água para o vinho. Quando eu não estou na rádio, eu estou na TV. Eu estou com a faculdade aqui dentro da minha casa. Temos Deus como pai e a doutrina como mãe. Bom dia a todos. Vamos então começar a nossa aula de evangelização, falando sobre os ensinamentos de Jesus. Professora, o que são espíritos? Professor, existe céu e inferno? Professor, o que são fantasmas? Fantasmas são os espíritos. Muita gente tem medo de espírito e fala que eles são fantasmas. Adaptação das obras de Allan Kardec com uma linguagem simples e ilustrada. Esta coleção ajudará no estudo do Espiritismo. Adquira pelo telefone 11 4966 5775. Acesse www.mundomaior.com.br. Pois é, e voltamos com o programa Interessados Interessantes. Eu estava olhando aqui os meus badulaques, as minhas coisinhas que ficam sobre a mesa, que me acompanharam ao longo do ano aqui. Estava olhando com carinho para cada uma delas. Tem uns livros aqui que eu coloco, são livros que eu gosto, entre alguns que eu gosto mais, outros menos. Tem aqui uns cavalinhos, ó, fazem barulhinho, ó. Tá ouvindo no meu microfone um pouquinho? Pois bem, voltamos ao programa Interessados Interessantes. Cavalinhos, por favor, vocês acelerem o passo de vocês, porque nós precisamos continuar a gravação, tá bom? Isso, eles estão ficando mais calminhos já. E, como eu falei no último bloco, eu vou compartilhar convosco aqui um texto que eu escrevi recentemente, ao som dessa... Não é uma caixinha de música não, tá, gente? Quem está só ouvindo a gente, é um pequeno carrossel que quando a gente aperta, faz ali a voltinha, ele emite esse som tão bonitinho, não é mesmo? Eu estou com um texto aqui, que eu lerei na sequência, mas antes eu quero compartilhar mais algumas perguntas que nos fizeram companhia ao longo de 2017,
aqui no programa Interessados e Interessantes. Para nossa audiência rotativa, tanto no rádio, quanto na TV, quanto no Facebook, quanto no YouTube, nós estamos com o último programa inédito do ano sendo exibido hoje, porque nos próximos sábados nós faremos reprises de alguns programas que foram considerados por nós programas interessantes que mereciam uma chance de serem reprisados, tá bom? Então eu já faço a leitura do texto que se chama Baile do Desespero e do Improviso. Baile do Desespero e do Improviso é um texto de minha própria autonomia, como dizem por aí, de minha própria autoria. De minha própria autoria já é uma redundância que dá um pouco de aflição, não é mesmo? Então eu continuei fazendo perguntas ao longo do ano. Você se lembra de alguma pergunta que eu fiz? Pois bem, eu te pedi para me ajudar muitas vezes. Essa pergunta foi a daquelas que teve mais resposta. E a pergunta foi, atualmente, qual trecho de música mais te representa? Essa pergunta aqui teve tanto comentário, Foram centenas de comentários nessa pergunta. E apareceu de tudo, você pode imaginar, que o gosto musical, o brasileiro é um ser eclético na música, não há a menor dúvida. Tem de tudo um pouco. Inclusive, o cavalinho começou a mexer de novo aqui. Inclusive, a gente já está pensando neste momento, eu não sei se já tem, eu acho que ainda não, porque não colou, não teve o chiclete ainda. Qual é o hit do verão? Meu irmão, você está preparada? Cuidado, pode não ser exatamente do seu gosto, mas ainda assim, provavelmente, você ouvirá durante muito tempo. Então, o gosto musical do brasileiro é um gosto bastante peculiar. E quando eu pergunto qual trecho de música mais te representa, eu não estou falando exclusivamente da sonoridade da música ou da música para valer. Sabe por quê? Tem uma frase do Friedrich Nietzsche, um dos filósofos mais provocadores que já existiu, e ele é razoavelmente recente. Ele morreu em 1900, então há 117 anos ele estava vivo, estava encarnado, né? E Nietzsche, entre outras provocações, ele fala que muitas vezes algumas pessoas que estão dançando são julgadas insanas por quem não pode ouvir a música. Repito, às vezes, essa não é exatamente a frase, mas eu estou organizando de outro jeito aqui, para eu tentar te explicar, eu conseguir, quem sabe, a melhor explicação que eu consigo aqui, tá? Então, muitas vezes aqueles que foram vistos dançando foram considerados insanos por gente que não conseguia ouvir a música. Então, quando eu falo de música, eu não estou falando exclusivamente da música que chega ao nosso ouvido, a música que gera som, que gera uma presença por meio das ondas, né, do som. Eu estou falando de música de dentro também. Porque às vezes nós ouvimos os nossos chamados, e a gente pode chamar isso de música também. São chamados a aventuras, chamados a transformações, chamados a revoluções de nós mesmos. Então essa música que eu estou dizendo. E quando a gente escolhe um trecho de uma música, talvez essa melodia, essa letra, essa voz, esses instrumentos que se organizaram para fazer aquela composição, nos ajudem a digerir ou até mesmo a deglutir algum pensamento, alguma provocação que está fazendo sentido como um chamado para a gente. Como dizem aqui, tira a máscara que cobre o teu rosto. O importante é ser você mesmo, mesmo que seja estranho. Seja você mesmo. Aí a outra moça, Isaltina, coloca, para onde tenha sol, é para lá que eu vou. Percebe que tem uma coisa que a música vem e pá na gente, pá! E é aquela música que a gente quer ouvir tantas vezes, que nos faz chorar. Música que faz cair cisco no olho, tá ligado? Qual que é? Porque às vezes o chamado é forte, às vezes a música traz e te faz até dançar por fora, dançar por dentro, porque a música está te conectando com um chamado, com um sentimento, com umas saudades. Quantas vezes a gente lembra uma música, quantas vezes aquilo nos projeta, nos faz viajar, né? E eu vou ficar atento aqui ao nosso tempo, porque daqui a pouco a turma fala que está acabando meu tempo e eu ainda quero ler o texto, ainda quero dar beijo para todo mundo, para minha mãe, meu pai, para você.
E eu quero mais uma provocação só aqui das tantas que nós trouxemos. Enquanto isso, quero te convidar a dar achei aqui uma próxima pergunta, mas eu queria te convidar a conhecer mais o Canto Cidadão. Eu falo pouco, assim, eu não faço muito merchandising do meu trabalho fora aqui do programa, mas eu faço questão e quero fazer essa homenagem a toda a turma que trabalha no dia a dia como seu emprego cotidiano lá no Canto Cidadão, os artistas, o pessoal do administrativo, toda a turma e em especial as voluntárias e os voluntários. Nós estamos terminando agora também a nossa contabilidade de resultados sociais ao longo de 2017 e me emociona profundamente, me toca profundamente saber que a gente, pelas nossas contabilidades, nós oferecemos, claro, pelos braços, abraços, sorrisos, olhares, afetos e talentos de centenas de voluntárias e voluntários, foram mais de 6.000 horas de trabalho voluntário. Você tem noção do que são 6.000 horas? Eu estou fazendo um arredondado, porque é um pouco para cima ainda. A gente está terminando a contabilidade. Eu vou fazer uma conta, 6.000 horas. Um dia tem 24 horas. 6.000 horas dividido por 24. Por baixo, a galera do Canto Cidadão ofereceu à sociedade brasileira, em especial na Grande São Paulo, 250 dias com os 24 horas. 250 dias ininterruptos de ações voluntárias, se fôssemos somar todas as horas. Então, parabéns para você, muito obrigado você que trabalha conosco no Canto Cidadão e muito obrigado a todas e todos os voluntários e artistas e atores e transformadores sociais. Não só quem trabalha com arte, mas eu estou chamando de artistas da revolução pela atitude. Quem se transforma em artista porque cria um novo tempo, ajuda a construir uma nova obra. E uma obra de arte chamada sociedade precisa de milhões de artistas. Então, muito obrigado. Parabéns à turma do Canto Cidadão. Resultados incríveis em arte para a escola, arte para hospitais, transferência de conhecimento por meio de aulas de idiomas e outras tantas. A pergunta que eu vou concluir essa memória das perguntas que nos visitaram foi: o que você anda com vontade de trocar em sua vida? O que você anda com vontade de trocar? Tem muito a ver com a outra pergunta também, com aquele do desapego, né? Aquilo que a gente quer, precisa desapegar, tem essa a ver com trocar. Às vezes é preciso abrir espaço mesmo. O que você anda com vontade de trocar? Em termos de atitude, em termos até da forma como a gente se relaciona com a gente mesmo, a forma como a gente se relaciona com o nosso tempo, o precioso tempo, o tempo que é o tecido da vida. Como nós estamos nos relacionando com o tecido da vida, hein? Essa é a minha pergunta a você. Cuidemos do tecido da vida para que a gente possa ter uma obra da qual a gente se orgulhe porque nos sentimos conectados, nos sentimos protagonistas e nos sentimos coerentes entre aquilo que fizemos e aquilo que julgávamos correto para ser feito. Tá bom? Já estão me avisando aqui que nós temos alguns minutos. Que bom que ainda são alguns minutos. E eu quero fazer a leitura. A leitura, na verdade, é uma leitura que nós vamos fazer e já meio que ler e interpretar ao mesmo tempo. Porque, como eu disse, é a primeira vez que eu estou lendo esse texto aqui. Eu vou até ajustar, ele está no meu celular aqui, que eu mandei para mim mesmo no celular. É bacana de mandar e-mail para a gente mesmo, né? É um pouco doido isso. Mas eu fiz isso para poder manter aqui o Facebook aberto e também fazer a leitura do texto contigo. E ele diz assim, como eu falei agora há pouco, ele se chama, tem como título Baile do Desespero e do Improviso. Tá certo? E é assim: quando eu começo uma visita hospitalar como palhaço, talvez alguns saibam, né, que eu faço um trabalho desde 2001, lá se vão 16 anos de atuação como palhaço em hospital, eu experimento um puro e sincero estado de desespero. Mergulharei nele em breve. Antes disso, vale lembrar, como eu disse, que há 16 anos eu faço isso com certa frequência e, felizmente, com uma crescente capacidade de compreensão do que pode acontecer nos corredores, quartos, recepções, UTIs
e outras áreas do hospital, por meio da interação do palhaço com as pessoas, ou seja, os profissionais da saúde, os pacientes, os acompanhantes. No início da atividade, havia vontade de levar um repertório muito vasto, uma caixa cheia de ferramentas, um arsenal de possibilidades. Tudo para distrair a plateia. Afinal, imagina o senso comum, ao artista cabe a função de provocar a catarse, o desligamento do mundo real e o mergulho no imaginário. Não discordo por completo disso, pois existem momentos em que a realidade é triste, ela é feia e merece o nosso protesto. Mas isso não me interessa tanto agora. O papo é outro. Pouco a pouco, eu fui buscando mais leveza nas idas ao hospital. Eu tirei a maquiagem e simplifiquei o figurino do palhaço. Cada vez mais vem me bastando o nariz vermelho como acessório e o desespero como causa. Sim, o desespero. A decisão de não mais esperar, mas sim entregar-me ao momento. Pode-se diminuir o valor da provocação de palavras, mas para mim foi e ainda é uma chave. Atenção, eu não espero nada quando entro em um quarto de hospital. Não espero ser a causa do riso. Não espero curar o paciente, óbvio. Não espero. Em respeito a quem está lá, eu não entro antes de entrar. Eu não me preocupo, apenas me ocupo de chegar disposto e sincero ao encontro. Aqui mora, a meu ver, o tesouro do improviso, a honestidade de se estar presente onde quer que eu decida estar. Nem antes e nem depois, presente. E para isso eu preciso esvaziar para fundar um novo encontro, prontidão, estar disponível, interessado ou ainda estar inteiro no que decido fazer, como já sugeriu um Fernando famoso e lusitano. Calma, a proposta não é jogar fora tudo que já juntamos nas mochilas dos conhecimentos, estratégias, habilidades e que tais. Não, seria um desperdício. Eu vou lá a Píndaro, que há milhares de anos apontou uma distinção que até hoje parece confusa. A sabedoria, segundo ele, seria o conhecimento temperado pela ética. Eu desço da nuvem das ideias e chovo uma história acontecida. Vem comigo. Poderia ir longe no tempo, vasculhar no baú de milhares de visitas em centenas de hospitais, mas eu prefiro compartilhar algo que eu vivi há poucas semanas. Aconteceu num hospital público na cidade de São Paulo, em uma UTI que cuida de pessoas com queimaduras severas. Ao me aproximar do leito de uma moça que estava em isolamento, eu percebi que seus olhos estavam fechados. Eu fiquei um instante parado, Fiquei ali parado um instante, suficiente tempo para que ela abrisse os olhos e franzisse a testa. São muitos os casos em que pacientes com queimaduras sentem-se desconfortáveis por conta de sua aparência. Mas ao longo do tempo eu percebi que o desconforto poderia quase desaparecer se ficasse claro que a visita não era para a queimadura, mas para a pessoa. Depois de olhares desconfiados, eu apresentei-me e perguntei o nome dela. Ela me disse. Seu sobrenome era de uma árvore frutífera. E assim começou o papo. Ela, desconfiada por eu não buscar a graça a qualquer custo, entregou-se pouco a pouco ao papo simples, sem tensão, descontraído e despretensioso. Mais um pouco e ela já estava dando dicas para meus cabelos longos e rebeldes, estes aqui, que você que assiste em vídeo já conhece. Conhece pouco porque eles estão normalmente presos. Mas ela ficou me dando dicas para os meus cabelos longos e rebeldes. Ela me ensinou a cantar o refrão de uma música bem popular. Tantos outros pequenos tópicos surgiram. A potência indizível do miúdo da vida recheou os minutos. Ao final do encontro, eu suspirei. Agradeci o papo e me despedi. Ela também me agradeceu. E nos segundos silenciosos que se seguiram ao protocolo,
O tesouro invisível dessa sutil arte dos encontros improvisados e desesperados se revelou. Olhos marejados, cabeças meneando levemente, sorriso no canto da boca. Ela sabia que eu estivera lá de verdade. Ela percebeu que eu não tinha levado nada pronto, além da vontade de visitar seu mundo respeitosamente. A empatia de não se levar fórmulas repetidas para encontros diferentes, ou páginas já escritas para histórias novas. Eu não sei como traduzir a sensação em palavras. Não se trata de falsa modéstia, está mais para incapacidade mesmo. Mas, se eu tivesse que palpitar sobre o que mais me toca hoje em dia no que eu faço, eu arriscaria organizar para simplificar e caprichar, tudo perfumado com ética. Por organizar, eu entendo a decisão de criar as condições para que o encontro aconteça. Preparação e concentração. Para simplificar, o abraço ao essencial e ao momento presente. Pare o mundo que agora eu estou aqui. E o capricho ético de entregar o melhor de mim na dança, observando e cuidando gentilmente do lugar do outro, para que pernas, braços, sorrisos e almas se entrelacem por instantes e rodopiem como nunca ninguém rodopiou antes e nunca rodopiará de novo. Valorizar o tesouro inédito de cada encontro, crendo que dentro da semente mora uma árvore. A isso quero dedicar a minha vida. E assim eu pretendo ir encerrando o nosso papo, pessoal, aqui no último programa inédito de 2017. Agora que faltam alguns minutinhos, poucos, 3 minutinhos, alerta-me essa gentil e competente equipe da Rede Boa Nova de Rádio, da TV Mundo Maior, a quem eu agradeço sinceramente pela dedicação. Muito obrigado. Também quero agradecer à direção da casa, que respeitosamente me acolheu há 15 anos, lembrando tantos nomes, tantas pessoas. Pessoas que já desencarnaram e que estão conosco também, mas as pessoas que não desencarnaram que também estão conosco. Meu mais afetuoso e respeitoso abraço. Quero também agradecer a Sílvia, com quem vivo, com quem convivo, com quem aprendo tanto, com quem compartilho tantos momentos que até chegam a você, porque compartilho as minhas inquietações ao longo da semana, compartilho as minhas vontades de temas, de perguntas. E com muita frequência, para não dizer sempre, sou muito bem acolhido, não acolhido para receber concordância em tempo integral, mas um acolhimento respeitoso e que gera boas conversas, bons papos. Agradeço também e quero dar um beijo muito grande na minha mãe também, na minha filha, por estarem sempre por perto, por serem motivo dos meus melhores esforços e inspirações. E assim vou fechando o ciclo de mais um ano, com muita gratidão, com muitos motivos para agradecer. Foram muitos bons encontros ao longo do ano. E eu torço para que, nesse momento de virada de ano, que a gente sabe que, no fundo, é uma virada simbólica, né? Daqui a pouco já é o ano que vem, daqui a pouco o ano que vem já está rodando forte também, mas que a gente encontre alguns cantinhos, alguns momentinhos muito nossos, muito particulares, muito íntimos com a gente mesmo e com aquelas pessoas mais próximas de nós. E que nesses momentos a gente renove os nossos votos, que a gente abrace novamente as causas que nos são valiosas e que, acima de tudo, a gente tenha a coragem e a honestidade de sermos sinceros entre aquilo que falamos, entre aquilo que pensamos, aquilo que cobramos do outro e aquilo que agimos. Porque é na atitude que mora a beleza do ser, é no seu comportamento que mora a nobreza
do existir. Tenha um excelente final de ano, tenha uma excelente virada para o próximo ano. E eu torço para que em 2018 a gente se reencontre para mais papos aqui no Interessados e Interessantes na Rede Boa Nova de Rádio, na TV Mundo Maior. Foi uma honra e uma alegria estar com vocês. Tchau!